Nem tudo vai melhorar. E essa verdade pode te libertar ou te quebrar. Essa frase é curta demais para o que ela carrega, mas é a única que precisa entrar em sua cabeça agora. Não porque eu quero te encher de pessimismo, mas porque a clareza começa por admitir o óbvio. Há feridas que não fecham do mesmo jeito, relações que não se recompõem como antes, hábitos que não voltam a ser inofensivos só porque você desejou com força. Aceitar isso não é resignação, é escolher onde gastar sua energia, e aí mora a divisão entre ser liberto e se partir em mil pedaços. Você pode ouvir isso e achar que é cruel, eu sei, mas há uma crueldade ainda maior. Viver anos pendurado numa esperança que te consome, cuidando de uma promessa de melhora que não chega, justificando permanências que só drenam sua vida. A verdade dura faz doer no começo, e é precisamente essa dor inicial que pode abrir espaço para algo novo, ou quebrar quem não tem suporte para atravessá-la. Por isso eu começo assim, direto, sem anestesia, porque o ponto não é te assombrar, é te acordar. Imagine que você carrega uma mochila feita de expectativas. Dentro dela há nomes, desculpas, cenários imaginados e pedras, muitas pedras. Cada vez que você repete a mesma história para si mesmo, um dia vai melhorar, ele vai mudar, quando eu tiver mais tempo vai ficar fácil, você coloca mais uma pedra. Até que a mochila pesa demais e você mal consegue andar. A escolha que propomos aqui é abrir a mochila, tirar uma pedra de cada vez, escolher quais cargas manter e admitir que algumas pedras nunca se tornarão menos pesadas. É nesse ponto que você se liberta ou se quebra. Antes de seguir, quero que escreva uma frase curta nos comentários. Não é pegadinha, nem teste psicológico. Escreva, agora, em poucas palavras, um compromisso pequeno e possível que você aceita hoje. Algo como: hoje encaro a verdade, nem tudo vai melhorar e eu começo com um passo. Faça isso, coloque essa frase, será seu contrato público, um pequeno ato de responsabilidade. Está feito? Então vamos. Vou te levar por 15 lições práticas. Cada uma é uma lente para enxergar onde você está gastando esperança inútil, por que a esperança se tornou prisão e o que fazer, passo a passo, para transformar aceitação em liberdade. A cada lição, há uma pequena prática que você pode aplicar hoje, exato agora, e que exige apenas um compromisso mínimo, 5, 15, 30 minutos. Não há promessas de cura instantânea, somente procedimento honesto. Lembre-se, aceitar que nem tudo melhora não garante que será fácil, garante, quando bem feito, que você não vai desperdiçar sua vida em esperas vazias. Lição 1. Pare de agradar e volte a ser você. Você vive desempenhando um papel. Pode ser o filho perfeito, o profissional incansável, a amante compreensiva, o amigo sempre disponível. Ser o personagem dá segurança, recebe aplausos, evita conflitos, compra aceitação. O problema é que essa aceitação é sempre condicional. Você aprende a medir seu valor pelas reações alheias e perde o fio do que verdadeiramente importa para você. A persona vira defesa, e a defesa custa autenticidade. Como isso se manifesta? Você diz tudo bem quando não está tudo bem. Você desvia do que sente para não incomodar. Você toma decisões pensando primeiro em como os outros vão reagir. A longo prazo, isso cria uma fratura silenciosa. Ressentimento, baixa energia, perda de sentido. A pior consequência, quando algo realmente ruim acontece, não há base interna sólida para sustentar a dor, porque o você autêntico foi esvaziado. Por que acontece? E uma lente estoica? O estoicismo nos lembra da fronteira entre o que depende de nós e o que não depende. Você não controla a opinião dos outros, controla suas ações, seu caráter, sua fala. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a felicidade depende de nós mesmos, não de aplausos externos. Não é um chamado à insensibilidade, é um convite a descentralizar sua vida do olhar alheio. Práticas acionáveis. Experimento da sinceridade diária. Por 7 dias, escolha um pequeno momento para expressar uma opinião honesta que você normalmente suavizaria. Pode ser algo banal. Prefiro jantar em casa hoje. Ou, isso me incomoda quando você interrompe. Prefira frases curtas e não justificativas. Observe a reação e, mais importante,
Observe como você se sente depois. Documento de identidade emocional. Escreva em 15 minutos 3 valores que você quer proteger a qualquer custo. Guarde esse papel no bolso por uma semana. Toda vez que hesitar, leia-o. Esse pequeno contrato te lembrará que agradar demais não é neutro, tem custo. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora significa entender que agradar como estratégia de sobrevivência pode ter garantias de curto prazo e dívidas de longo prazo. A liberdade começa quando você escolhe ser visto como é, não como você acha que precisa ser para ser amado. Lição 2. Pare de adiar. Ação cria confiança. Procrastinação não é preguiça, é um mecanismo de defesa. Você posterga para evitar fracasso, desconforto, julgamento. O problema é que o adiamento consome a confiança. Cada depois vira prova de que você não é capaz, e assim se forma um ciclo. Você espera sentir coragem para agir, a coragem não vem, você se culpa e espera mais. Assim, a vida é vivida no limbo entre vontade e execução. Diagnóstico. Projetos que engatinham, conversas evitadas, consultas proteladas, decisões financeiras postergadas. No fundo, a sensação permanente de estar sempre começando de novo. Se você busca uma sensação de segurança, a procrastinação dá a falsa ilusão de controle. Quando eu estiver pronto, farei. Mas isso convoca a estagnação. Por que acontece? E como Marco Aurélio e Epicteto ajudam? Epicteto nos ensina a achar serenidade no que nos pertence. O que está ao alcance agora é agir em pequena escala. Marco Aurélio, por sua vez, repetia que muitas coisas estão além do nosso controle. Então, por que desperdiçar tempo lamentando? A confiança se reconstrói no fazer, não no planejar. Práticas acionáveis. Técnica dos 15 minutos. Escolha uma tarefa que vem sendo empurrada. Dê a si mesmo apenas 15 minutos ininterruptos para iniciá-la. Ao fim, você tem 3 opções: parar, continuar por mais 15 minutos ou concluir. A barreira de 15 minutos é pequena o suficiente para vencer a inércia e poderosa o suficiente para gerar progresso real. Registro de pequenas vitórias. Ao final de cada dia, anote 3 coisas que você começou e concluiu, por menores que sejam. Em 21 dias, esse registro vira uma evidência contra a narrativa de incapacidade. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora é aceitar que esperar pela coragem não é estratégia. A ação imediata é a alternativa que te liberta do eterno adiar. E se você não age, a estagnação te corrói. Lição 3. Liberte-se do passado com ritos simbólicos. O passado tem 2 papéis: ensinar e aprisionar. Aprender é benefício, ruminar é prisão. O que prende são histórias inacabadas, palavras não ditas, objetos que atuam como gatilhos. Você pode carregar memórias como mapas ou como correntes. Aceitar que nem tudo volta ao que era exige decidir quais memórias guardar como patrimônio e quais soltar como carga inútil. Como isso se manifesta? Você revive conversas, relega projetos por medo do que aconteceu antes, evita pessoas por associação. Algumas marcas do passado continuam moldando sua autoestima e escolhas, ainda que o presente exija novas respostas. Por que acontece? E o estoicismo como ferramenta. Epicteto alerta que nossas interpretações dirigem nossas emoções. Não se trata de apagar lembranças, mas de mudar o relacionamento com elas. Marco Aurélio praticava a revisão do dia, um exercício para observar ações e pensamentos sem autoaniquilação. Não se trata de negar a dor, mas de reescrever a narrativa que lhe prende. Práticas acionáveis. Carta de soltura. Escreva uma carta para quem ou para o que ficou preso no passado. Não a envie. A carta serve para nomear a dor, dizer o que precisa ser dito. Depois, queime-a. Se não puder queimar, rasgue ou coloque num envelope e guarde em um lugar simbólico. O ritual físico ajuda o cérebro a marcar uma passagem. Caixa da libertação.
Escolha um objeto que te remeta a uma ferida e coloque-o numa caixa. Dedique 15 minutos a falar para a caixa tudo o que ainda não foi dito. Feche a caixa e coloque num armário por 30 dias. Se depois disso você não sentir necessidade de revisitar, doe ou descarte o objeto. O gesto é um pequeno teste para ver se a memória precisa permanecer tangível. Conexão com a tese central. Nem tudo volta a ser como antes. Quando aceitamos isso, paramos de tentar ressuscitar o que morreu e começamos a construir sobre o solo que temos. O ritual de soltura não promete cura instantânea, oferece espaço para reconstrução. Lição 4. Não deixe o medo financeiro comandar sua vida. Medo de faltar dinheiro é uma força poderosa. Ele nos empurra para escolhas conservadoras demais ou para movimentos desesperados. Controlar finanças por pânico é diferente de gerir por prudência. O que mais vemos é gente que sacrifica alegria, tempo e saúde em troca de uma segurança ilusória, ou que a cada notícia ruim entra em pânico paralisante. Aceitar que nem sempre o amanhã será confortável exige repensar prioridades. Diagnóstico: decisões de carreira que nos sufocam, escolhas de consumo por status, acumular por medo, evitar riscos que poderiam gerar sentido. O medo financeiro pode erodir relacionamentos, criatividade e pronta resposta à mudança. Por que acontece? E a pergunta estoica. Os estoicos nos convidam a distinguir o necessário do supérfluo. Epicteto falava de viver conforme a natureza e a razão, aceitando limites e responsabilizando-se pelo que nos é próprio. Não delegue ao medo a sua bússola de vida. Práticas acionáveis. Auditoria de prioridades. Pegue uma folha e escreva suas 5 maiores despesas. Ao lado de cada uma, escreva qual valor emocional ou de propósito ela traz. Se uma despesa não sustenta nenhum valor claro, considere reduzir. A questão não é poupar por poupar, é alinhar gastos com o que te sustenta de verdade. Jogo das 3 perguntas. Antes de cada gasto não trivial, responda rapidamente. Isso me aproxima do que eu quero ser em um ano? Isso aumenta a minha liberdade? Isso apoia minha saúde física e mental? Se a maioria das respostas for não, adie. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo vai melhorar inclui abrir mão da fantasia de que o dinheiro resolverá todas as feridas. Reordenar prioridades não é renúncia absoluta, é escolher onde investir sua vida com mais coerência. Lição 5. Interrompa o vício do futuro. Volte ao agora. A ansiedade antecipatória é o hábito de viver no que ainda não existe. Você cria catástrofes futuras na mente e, por conta disso, perde hoje. O vício do futuro se manifesta como planejamento obsessivo, ruminação sobre cenários negativos e fuga da experiência presente. Diagnóstico: preocupação constante com "e se?", dificuldade em concluir tarefas porque você imagina centenas de obstáculos, incapacidade de relaxar mesmo em momentos bons. A mente vira uma sala de tortura onde você antecipa sofrimento. Por que acontece? E o que diz Epicteto? A razão estoica sugere que devemos focar no que depende de nós. O futuro, por definição, não depende totalmente de você. Suas reações, sim. Marco Aurélio exortava ao momento presente. Viva o que está diante de você, não como fórmula mística, mas como disciplina prática. Práticas acionáveis. Ancoragem dos sentidos. Escolha 3 minutos agora para identificar, 1 a 1, 5 coisas que você vê, 4 que ouve, 3 que sente fisicamente, 2 que cheira e 1 que saboreia. Esse exercício simples puxa seu sistema nervoso de volta ao presente. O calendário dos riscos. Em vez de imaginar 1000 futuros, reserve 15 minutos semanais para mapear os riscos mais prováveis e decidir 3 ações concretas para cada um. A sua energia fica mais produtiva quando saída do devaneio e colocada em planejamento objetivo. Conexão com a tese central.
Admitir que nem tudo vai melhorar é também perceber que viver no futuro não muda o presente, apenas o rouba. A presença é a base prática para uma vida menos ditada pelo medo. Lição 6. Solte o rancor. Perdão como técnica de libertação. Rancor é um peso que vestimos como proteção. A ideia de que, segurando a ofensa, estamos fazendo justiça é enganosa. O rancor corrói internamente, mantendo a ofensa viva e repetindo o dano. Perdoar não apaga o que aconteceu, redireciona a energia para quem realmente precisa dela. Você. Diagnóstico. Revisitar repetidamente as mesmas humilhações, desejar retribuição, falar mal repetidamente do ofensor como forma de se alimentar do dolo. O rancor cria identidade. Eu sou o ferido, e impede movimentos de cura. Por que acontece? E uma solução prática. Disciplina não é heroísmo, é repetição de gestos pequenos. Epicteto valorizava a prática diária. A virtude se forma por ações repetidas, não por grandes demonstrações. A desculpa perde força quando exposta ao experimento. Práticas acionáveis. O relógio de 15 minutos. Escolha uma mudança e aplique 15 minutos diários por 21 dias. Pode ser escrever, arrumar um canto, meditar ou ligar para alguém. Quando o tempo acaba, você decide se quer continuar. O objetivo é criar o movimento, e esse movimento é onde a transformação se instala. Lista de desculpas visível. Escreva suas 3 desculpas mais frequentes em um post-it e colhe onde você mais vai ver: geladeira, monitor. Toda vez que a desculpa surgir, leia-a em voz alta e responda com uma ação de 2 minutos. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora não é atestado de impotência, é chamada a responsabilidade. Quando as desculpas caem, a vida exige decisão, e isso pode libertar ou, para quem recua, ser o início do quebrar. Lição 8. Redefina felicidade. Integridade sobre metas ilusórias. Muitas pessoas vivem numa corrida por uma felicidade metafórica, o cargo, a casa, a validação, e quando alcançam os marcos, o vazio persiste. Isso acontece porque felicidade confundida com consequência externa permanece dependente do entorno. Redefinir felicidade como coerência com seus valores é uma mudança que exige coragem. Diagnóstico. Metas perseguidas sem prazer no caminho, sensação de quando chegar vou respirar, incapacidade de usufruir conquistas. A busca vira uma linha de chegada sempre móvel. Por que acontece? E Marco Aurélio novamente. Marco Aurélio colocava que bem viver é agir de acordo com a própria natureza racional e moral. A felicidade, segundo ele, nasce de hábitos virtuosos e do alinhamento entre pensamento e ação, não de conquistas externas. Isso não é pessimismo, é uma direção. Práticas acionáveis. Mapa do propósito diário. Durante 3 dias, registre por cada hora do dia qual atividade você fez e por que fez. Foi por prazer, obrigação, medo ou ganho? Ao fim, identifique 2 horas que poderiam ser realocadas para algo que alimente sua integridade. Mini contrato de integridade. Escolha hoje uma ação que reflita seu valor mais caro, por exemplo, honestidade, cuidado, coragem, e cumpra-a diante de alguém. Pode ser um gesto pequeno, mas público. A coerência repetida é um dos maiores redutores da ansiedade existencial. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora implica parar de apostar felicidade em eventos externos. Quando você alinha ações com valores, a liberdade aumenta, ainda que isso signifique perder a ilusão de chegadas fáceis. Você já sentiu essa mudança de ar ao ler estas primeiras lições? Talvez houve um alívio, talvez uma pontada de medo. Ambos são normais.
A aceitação da verdade, de que nem tudo voltará ao que era, ativa um processo. Quem aceita pode começar a reconstruir de forma consciente. Quem nega, às vezes se mantém no mecanismo que já provou ser desfuncional. Aqui começa a bifurcação. Antes de seguir, respire e olhe para sua vida como se fosse um quarto. O que no ambiente está sob seu controle para limpar hoje? Que objeto, que hábito, que conversa você poderia retirar agora que liberaria espaço? Não precisa ser grandioso. O poder das mudanças pequenas é subestimado. Escolha um item. Pode ser responder a uma mensagem difícil, jogar fora um papel que te prende ou abrir um livro que você insiste em começar. Faça isso nas próximas 2 horas. A partir daqui, vou aprofundar as próximas lições sobre autossabotagem, culpar os outros, ambientes que drenam energia, desapego de objetos que reabrem feridas, cuidado do corpo e a prática de observar mais e criticar menos. Cada uma trará exercícios práticos e histórias que mostram como a verdade dura age em nossas vidas. Nem tudo aqui é confortável, nem tudo melhora por si só. A decisão que você toma agora, seguir, experimentar, escolher uma prática, determinará se essa verdade vai te libertar ou te quebrar. Mas há algo que preciso dizer antes de continuar. Aceitar a verdade sem suporte pode ser perigoso. Se ao ler isso você sente que a revelação pode desencadear um colapso emocional, busque pessoas de confiança para atravessar o processo. Aceitar a dureza não é um convite a enfrentar tudo sozinho. Em situações de intensidade, procure ajuda profissional ou comunitária. A coragem não é sinônimo de isolamento. Enquanto você assimila, saiba que há uma estrutura que sustenta esse trabalho. Pequenas práticas diárias, rituais simbólicos para marcar passagens e o reconhecimento de que o controle está em escolher respostas, não em garantir resultados. Epicteto dizia que precisamos treinar para aquilo que nos cabe. A prática é o músculo da aceitação. Há um ponto que é decisivo e que vou trazer em seguida. Um exercício que funciona como bifurcação simbólica. Um rito que você pode assumir de forma pública ou privada, que toma a verdade como base e exige um compromisso. É um gesto simples, porém irrevogável na sua intenção. Mas antes de te conduzir até esse rito, preciso que você tenha terminado um passo intermediário. Faça, agora, o exercício do quarto. Remova algo visível que representa um ciclo que você mantém por inércia. Volte quando estiver feito. Volte quando estiver feito. Se você tirou algo do quarto, mexeu numa gaveta, jogou fora um bilhete que te prende, sentiu o alívio ou a ansiedade, ótimo. Essas sensações são parte do trabalho. Agora seguimos. O próximo passo é enfrentar padrões que você talvez nem perceba que repete e que fazem a verdade dura do título avançar até um ponto de ruptura se não mexermos. Lição 9. Pare de culpar os outros. Responsabilidade radical. A primeira frase desta lição é direta. Culpar alguém te dá alívio curto e custo longo. Apontar o dedo alivia a tensão momentânea porque transfere para fora a origem do desconforto. O problema é que, ao longo do tempo, essa transferência te empobrece. Você abre mão do poder de escolha. Enquanto dedica energia a explicar por que o outro foi o vilão, você não usa essa energia para reconstruir seu terreno. Enquanto dedica energia a explicar por que o outro foi o vilão, você não usa essa energia para reconstruir seu terreno. Como isso se manifesta? Você tem uma explicação pronta para cada queda. Se não fosse por fulano, eu já estaria. E revisita mentalmente justificativas que te consolam. Em relações, isso vira dinâmica. O ofensor se mantém na história e você permanece preso à identidade de quem sofreu. No trabalho, você cria narrativas que situam a culpa em terceiros, chefes, colegas, mercado, e assim nunca experimenta a sensação, por menor que seja, de que fez algo que funcionou. O resultado é uma vida parcialmente entregue à agência alheia. Por que acontece? E uma lente estoica. Epicteto ensinava que não controlamos tudo que nos acontece,
mas podemos controlar nossas avaliações e ações. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Essa máxima não delega o sofrimento, mas aponta para onde está o poder real, em como você responde. Marco Aurélio, nas Meditações, lembrou que a razão humana deve governar as impressões. Culpar demais é deixar a narrativa correr solta sem supervisão. Práticas acionáveis. O inventário de culpa produtiva. Por 7 dias, toda vez que você sentir vontade de dizer "isso é culpa dele, dela", anote a situação e escreva 3 ações possíveis que dependem de você. Não se trata de pedir desculpas onde não cabe, mas de recuperar seu campo de ação. Depois de 1 semana, releia e perceba quantas vezes havia possibilidade de agir e você escolheu narrar. A pergunta de escrituração. Quando um problema aparece, pergunte e responda por escrito. O que, especificamente, depende de mim agora? Dê uma resposta curta, prática. Por exemplo, pedir feedback, organizar meus documentos, marcar conversa. O ato de escrever transforma a queixa em tarefa. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora significa assumir que algumas circunstâncias não vão mudar por ação alheia e que, mesmo assim, você continua responsável por escolher respostas. Essa responsabilidade pode curar ou sobrecarregar. A diferença está em começar pequeno e proposital. Lição 10. Combata a autossabotagem. Diálogo interno que empodera. A autossabotagem é traição doméstica. Algo em você atua para impedir suas metas. Pode ser o hábito de procrastinar, o perfeccionismo que paralisa ou o diálogo interno que minimiza cada conquista. O sintoma é claro. Quando algo começa a andar, aparece uma desculpa interna pronta para puxar o freio. Como isso se manifesta? Você começa projetos com entusiasmo e depois descobre uma lista invisível de problemas que justificam a desistência. Sabota relações fugindo do afeto quando elas ficam reais. Desiste de oportunidades dizendo que não merece. No cerne, há um contrato antigo, muitas vezes inconsciente, com uma narrativa de proteção. A proteção, porém, é disfuncional. Por que acontece? E como enquadrar com o estoicismo? Marco Aurélio escrevia sobre a importância de ordenar as impressões e não permitir que uma voz interior desgovernada dite ações. Epicteto lembrava que a disciplina cria liberdade. A rotina regula o impulso autodestrutivo. Autossabotagem surge quando você aceita como verdade uma voz interna que não foi escolhida para te governar. Práticas acionáveis. A disciplina do diálogo. Sente-se por 5 minutos e escreva as falas das 2 partes internas, a que quer seguir e a que sabota. Depois, responda por escrito de forma firme e compassiva aos argumentos da sabotadora. Entendo que você quer me proteger, mas agora não é hora de proteção, é hora de construir. Essa externalização reduz a carga dramática e permite negociação. A regra dos 3 passos. Toda vez que sentir a vontade de sabotar, aplique 3 pequenos passos seguidos. Respirar por 60 segundos, identificar a próxima ação concreta, de 1 a 5 minutos, e marcar um compromisso público mínimo. Por exemplo, enviar uma mensagem, "Comecei", a alguém. Torne isso rotina por 21 dias. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora não é um convite à autocrítica cruenta, é uma chamada clara para assumir a mesa das decisões internas. Quem não regula a voz interior corre o risco de se quebrar sob o peso de hábitos autodestrutivos. Lição 11. Pare com justificativas constantes, respostas curtas e firmes. Justificativas são argumentos que prolongam o status quo. Elas soam inteligentes e muitas vezes são verdadeiras, mas elas substituem ação. Se você aceita que nem tudo melhora, precisa aprender a dizer não às explicações que te aprisionam, de modo que sua vida possa abrir espaço para escolhas mais práticas. Como isso se manifesta?
Você responde a perguntas com longas histórias de contexto, quando uma resposta direta bastaria. Evita confrontos com monólogos que começam com "é que" e usa complexidade para justificar imobilidade. A consequência, um cotidiano inchado por palavras que não geram mudança. Por que acontece? E a ética estoica. Os estoicos valorizavam o conciso, o direto. Marco Aurélio escrevia com economia de pensamentos. A clareza verbal acompanha a clareza de ação. Quando sua linguagem é inventiva em justificativas, sua ação costuma ser parcimoniosa. Práticas acionáveis. O treino das respostas curtas. Por 3 dias, sempre que surgir a tentação de justificar, responda com uma frase curta e neutra. Não posso agora. Prefiro não. Me comprometo a pensar nisso e retorno. Pratique mantendo o tom educado, mas sem enfeites. A prática reduz a energia que você dá a narrativas que te retêm. Roteiro de responsabilização. Crie uma lista de 10 perguntas que você costuma evitar. Exemplo: por que você não terminou? Quando você vai decidir? Para cada uma, escreva uma resposta honesta e curta que você possa usar quando a situação aparecer. É um kit de respostas para sair do discurso sem ação. Conexão com a tese central. Justificar demais é escolher permanecer no mesmo episódio. A verdade dura pode liberar quando suas palavras começam a apoiar suas ações em vez de substituí-las. Lição 12. Afaste-se de ambientes que não somam. Diagnóstico e limites. Nem sempre são pessoas, às vezes são lugares, trabalhos, subculturas, feeds de conteúdo. Ambientes moldam comportamentos. Se você vive em espaços que normalizam queixas, vitimização, consumo sem sentido ou inércia, dificilmente vai experimentar mudança. Aceitar que nem tudo melhora também implica observar quais cenários te mantêm em ciclos. Como isso se manifesta? Você volta de certos encontros com sono emocional, determinadas conversas te drenam. Há horários e lugares em que sua energia cai automaticamente. Em ambientes assim, a tentação é normalizar a exaustão como inevitável. Por que acontece e por que os estoicos apontam limites? Estoicismo não é isolamento, é escolha de agentes externos que orientam a virtude. Epicteto falava em escolher companhia sábia, Marco Aurélio em preservar o entendimento próprio. Limites são gestos práticos para criar arquitetura de vida favorável. Práticas acionáveis. O mapa ambiente. Desenhe um círculo e liste as pessoas, lugares e rotinas que mais te influenciam. Ao lado, escreva somam ou drenam. Para os que drenam, proponha 2 opções: reduzir exposição, frequentar menos, ou estabelecer limites claros, durar a conversa X minutos, mudar de assunto, sair quando necessário. Teste de 30 dias. Escolha um ambiente que costuma te drenar e reduza a exposição em 50% por 30 dias. Observe mudanças de humor, produtividade e sensação de integridade. Se a diferença for grande, aprofunde a mudança. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora inclui admitir que não se pode esperar transformação em cenário hostil. Às vezes, a liberdade vem na medida em que você redesenha onde vive sua vida. Lição 13. Desapegue de objetos que reabrem feridas. A caixa da libertação revisitada. Já falamos da caixa da libertação, mas vamos aprofundar. Objetos têm memória, podem ser âncoras ou armadilhas. Guardar itens por culpa, esperança ou obrigação é manter uma ponte para o passado que impede movimento. Isso é especialmente verdadeiro quando um objeto reativa a dor toda vez que aparece. Como isso se manifesta? Você mantém coisas para quando? Quando eu for capaz, vou usar isso. Ou conserva itens como provas de uma vida que não quer deixar ir. O objeto funciona como prova de identidade estancada. Por que acontece? E por que os estoicos apontam limites? Estoicismo não é isolamento, é escolha de agentes externos que orientam a virtude. Epicteto falava em escolher companhia sábia, Marco Aurélio em preservar o entendimento próprio. Limites são gestos práticos para criar arquitetura de vida favorável. Práticas acionáveis. Amplie o mapa ambiente.
Em vez de escolher um único objeto para a caixa, escolha 5. Para cada um, escreva uma linha sobre o que representa. Em seguida, classifique de 1 a 5 o quanto ele alimenta sua vida agora. Para os com nota 1, 2, faça o gesto. Coloque na caixa, feche e guarde por 30 dias. Se após 30 dias você não sentiu necessidade de abrir, doe. Se sentir, reconsidera. O desafio do presente. Escolha um objeto que você usa e que simboliza algo que você quer tornar presente. Um livro que inspira, um produto artesanal que você ama, e coloque-o em um lugar visível. O gesto paralelo, tirar antigos objetos do espaço, cria uma simetria simbólica. O espaço se muda. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora significa reconhecer que itens e memórias não vão reconstituir o que foi perdido. O gesto de desapegar não apaga, mas permite que algo novo ocupe o lugar. Lição 14. Cuide do corpo. Alimentação simples, presença nas refeições. A mente vive no corpo. Tratar a alimentação como detalhe é um luxo que cobra alta fatura emocional. Comer mal, pular refeições, oscilar entre dietas extremas e compensações, tudo isso alimenta um ciclo de autorregulação precária. Se seu corpo está num estado constante de combustível ruim, sua energia para enfrentar a verdade dura será pequena. Como isso se manifesta? Você sente flutuações de humor, falta de concentração, sono irregular, come para anestesiar sentimentos, usa comida como punição ou consolo. Pequenas decisões alimentares influenciam a disposição para agir. Por que acontece? E o que a filosofia prática sugere? O estoicismo valoriza o cuidado com a própria natureza. Cuidar do corpo é uma forma de respeito pela condição humana. Não é estética, é fundamento prático. Pequenas trocas alimentares têm efeito cumulativo. Práticas acionáveis. A regra do prato. Por 2 semanas, tente montar metade do prato com vegetais, 1/4 com proteína animal e 1/4 com carboidrato complexo. Não é uma dieta rígida, é um padrão que melhora a estabilidade energética. Observe mudança de humor e clareza mental. A presença na refeição. Por 7 dias, reserve uma refeição para ser feita sem telas, mastigando com atenção. Anote depois como foi a sensação de saciedade e presença. Alimentar-se com atenção transforma comida em recurso para a clareza mental. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora não significa negligenciar o que está ao alcance. Cuidar do corpo é uma prática discreta de preparação para enfrentar verdades. Fortalece a resistência para não se quebrar no processo. Lição 15. Observar mais e criticar menos. Experimento de 1 dia sem crítica. Criticar é esporte fácil. Observar é difícil. A crítica constante funciona como um verniz moral que nos protege da vulnerabilidade. Eu vejo os erros dos outros, então não exponham os meus. Mas esse movimento aumenta a distância entre você e as relações que poderiam ajudar na reconstrução. Como isso se manifesta? Você relata constantemente o que está errado nos outros, encontra falhas em projetos e relações, tem um comentário pronto que corrige. No fundo, isso mantém você no papel de observador moral, não de agente transformador. Por que acontece? E a lição estoica? Marco Aurélio pedia para olhar o mundo com amplitude, não com ansiedades de julgamento. Epicteto lembrava que cada pessoa faz o melhor com o que tem. A observação curiosa substitui a crítica como ferramenta de aprendizado. Práticas acionáveis. O dia sem crítica. Escolha um dia para não criticar, nem mentalmente. Quando a crítica surgir, anote o pensamento e reformule em pergunta curiosa. O que levou a isso? Ou que necessidade essa ação expressa? Ao final do dia, leia as notas e identifique padrões. Prática do elogio observado. Por 7 dias, todas as vezes que notar algo que te incomoda em alguém, procure uma qualidade genuína que você também reconhece e, se possível, diga. A prática não é falsidade, é treinar a atenção para o que constrói. Conexão com a tese central. Aceitar que nem tudo melhora nos convoca a transformar nosso olhar. Observar com curiosidade nos dá informações reais. Criticar demais nos mantém no teatro de justificativas.
Você já percorreu as 15 lições. Cada uma é uma lâmina de escolha entre se libertar e se quebrar. Agora vem a parte difícil e necessária, o rito que traduz intenção em ato, a bifurcação simbólica que torna o compromisso real. Aqui não há clique mágico, há gesto que muda o campo de ação do seu cérebro e do seu dia. O rito decisivo. Escolha, escreva e feche. O compromisso da janela. Este é o exercício que marca a encruzilhada. Ele tem 3 variantes. Escolha a que for mais segura e honesta para você. O gesto deve ser simples, simbólico e ter uma pequena consequência prática. O objetivo é transformar intenção em fato. Variante privada ativa. A ação irrevogável mínima. Identifique um gesto mínimo, com consequência prática que seja difícil de reverter, porém seguro. Exemplos: doar um objeto simbólico a uma instituição, cancelar uma assinatura que alimenta um hábito improdutivo, enviar uma mensagem pedindo encerramento de conversa. Escolha algo que comprove sua decisão. Faça agora, não deixe para depois. O poder do rito vem da execução imediata. Variante pública opcional. O voto de mudança. Se você estiver confortável, escreva uma frase curta que resuma seu compromisso, máximo 12 palavras. Pode ser algo como: eu escolho reconstruir com ações, não esperas. Assine com seu primeiro nome. 2. Coloque essa frase num local público que você realmente use, perfil privado de rede social, grupo íntimo, comentário num post que você costuma visitar. A exposição é opcional, mas a responsabilidade pública amplia a probabilidade de seguir. Avisos importantes. Se qualquer um desses gestos te aciona em grau que te preocupa, sensação de colapso, descontrole emocional, pare e busque alguém de confiança para estar com você. Esse rito não é para ser feito isoladamente por quem está num estado vulnerável. Lembre-se do que Epicteto ensinou. A liberdade nasce das escolhas feitas com clareza, não das decisões impulsivas. O que acontece depois do rito? O rito não tira a dor, ele muda a direção do seu tempo. Ele marca o início de prática, 15 minutos diários, 21 dias de disciplina ou a manutenção de um contrato com você. É provável que você sinta alívio e medo ao mesmo tempo. O medo é sinal de que algo real foi mexido. Celebre isso. Se vier ruído social ou pessoas tentando te empurrar para o estado antigo, repita o compromisso com quem você confiou. Lembre-se, aceitar que nem tudo vai melhorar exige coragem e rede. Clímax emocional. A escolha diante do espelho. Agora, imagine-se diante de um espelho. À sua frente, há 2 versões possíveis, a que ignora a verdade e continua colocando pedras na mochila e a que, sabendo do desconforto, começa a tirar uma pedra por dia. A primeira promete uma pseudo-segurança. Um dia pode melhorar e sustenta você a custo de energia. A segunda exige dor inicial, despedidas, limites, disciplina, mas abre espaço para uma vida com menos pesos. Qual delas você escolhe? Não como slogan, mas como prática de amanhã. A escolha verdadeira não é um momento único, é o conjunto de microdecisões que você toma nas próximas 72 horas. Se optar por libertar-se, comprometa-se com um passo concreto para hoje, o gesto que você fez no quarto, a carta selada, a doação, os 15 minutos. Se a sua escolha foi a de manter a mochila como está, saiba que também é escolha, e que essa escolha tem preço. Final. Como começar agora, sem ilusões? Escolha uma das 15 lições. Não tente todas ao mesmo tempo. Faça um pacto de 7 dias com a lição escolhida. Registre no seu telefone, no seu papel, com quem for, e leia todo dia por 30 segundos. Os passos simples se acumulam em mudança. Lembre-se das ferramentas que você já tem. 15 minutos, escrita, rituais simbólicos, o mapa de prioridades, perguntas estoicas. Recapitulação prática curta. Hoje, faça um gesto irreversível mínimo. Escolha do rito. Amanhã, 7 dias, aplique a prática da lição escolhida, 15 minutos por dia. 21 dias. Revisite as anotações e avalie. Há menos peso? Mais clareza?
30 dias. Se o gesto da caixa, carta ou exposição estiver feito, decida se doa, mantém trancado ou revisa. Palavras finais com fonte e prudência. Não prometo que será fácil. Não prometo que tudo vai melhorar. Prometo com quase certeza histórica e prática que enfrentar a verdade com pequenos rituais e disciplina aumenta a chance de uma vida menos dilapidada por esperas inúteis. Marco Aurélio nos lembrou da importância de conectar pensamento e ação. Epicteto nos ensinou a focar no que depende de nós, duas bússolas que nos mostram como responder à dureza. Essas vozes antigas não são doutrina mística, são ferramentas práticas. Aviso final sobre suporte emocional. Aceitar que nem tudo vai melhorar pode desencadear dor intensa. Se, ao ler ou ao fazer os ritos, você sentir que não tem condições de transitar por esse processo sozinho, procure uma pessoa de confiança, um grupo de apoio ou um profissional. Pedir suporte é parte da coragem, não sinal de fraqueza. CTA final, um pequeno passo público e o próximo encontro. Agora que você ouviu e sentiu, trago um convite prático. Escolha uma das 15 lições e faça o compromisso de aplicá-la nos próximos 7 dias. Se quiser transformar o compromisso em algo público e te ajudar a manter, escreva nos comentários, em uma linha curta, sua âncora. Por exemplo, escolho a lição 2, 15 minutos por dia. Esse pequeno ato público cria uma rede mínima de responsabilidade. Se preferir, mantenha o compromisso privado, mas faça-o real com um gesto físico, a carta, a doação, a mudança de rotina. Se este conteúdo te tocou, inscreva-se no canal para seguir a jornada. Há mais práticas detalhadas e exercícios que exploram cada uma das 15 lições. Comece com um passo pequeno hoje. Nem tudo vai melhorar, e essa verdade, quando admitida com honestidade e cuidado, pode te libertar. Se você a ignorar, ela pode silenciosamente te quebrar. A escolha, agora, é sua.